Muito boa tarde, estamos ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram da Prefeitura do município de Araucária, onde a nossa conversa hoje é sobre as blitz e também sobre o sistema rotativo de estacionamento aqui do município de Araucária. E quem vai conversar com a gente sobre isso é o Souza, ele que é do Departamento de Trânsito aqui do município de Araucária. Boa tarde, Souza, tudo bem? Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos, tudo bem? Souza, as blitz que vem acontecendo hoje aqui na cidade de Araucária, a gente sabe que existem alguns pontos que chamam muito a atenção. Quais são esses pontos, Souza? Sim. Fernando, de início a gente trabalha através de denúncias. Além das viaturas que rodam constantemente na rua, percebe alguns tipos de infrações, certo. Nós temos bastante a demanda de denúncias também. Então, em cima disso, a gente acaba efetuando fiscalizações nos pontos mais agravantes, mas que são piores da cidade. Hoje, nas blitz, nós temos uma parceria. A Guarda Municipal, Polícia Militar, que também vem recebendo bastante denúncias, questão trânsito. Então a gente senta, se une e nesses pontos que a gente vem executando o trabalho. Né? Certo. As pessoas, o condutor, né, ao passar por uma blitz, o que ele deve fazer? Como ele deve proceder ao passar por uma blitz? Por que eu pergunto isso? A gente sabe que hoje os carros têm aquela facilidade, né, de colocar os isofilmes nos carros e isso muitas vezes impossibilita que o agente de trânsito ali, ou a polícia que está fazendo ali aquela blitz, né, permita que ela tenha um acesso de visão para dentro do veículo. E isso, de certa forma, é ruim para vocês, né? Então a pessoa deve proceder de uma maneira mais tranquila e também, principalmente, como você já tinha falado antes de começar a live, primeiramente baixar os vidros para que o agente de trânsito, a polícia, possa verificar quem está dentro do veículo primeiro. Porque muitas vezes está uma pessoa de bem, mas em alguns casos pode estar uma pessoa mal intencionada também dentro desse veículo. Isso, Fernando, como você citou. Acho que o primeiro passo é ficar tranquilo. A blitz ali, os agentes fiscalizadores estão para ajudar, estão para fiscalizar, manter a ordem na via, seja policial ou seja voltada para o trânsito. Então a primeira questão, tranquilidade, velocidade compatível para o agente fiscalizador poder estar verificando quem que está no veículo. É possível o veículo isofilmado, abaixa os vidros, sendo principalmente à noite. Está acontecendo uma blitz no horário noturno. Viu a blitz ali? Abaixa os vidros, até mais fácil para o fiscalizador já selecionar o veículo, está tudo em ordem, viu que é família, aquele veículo possivelmente ele vai seguir. E os veículos que estão com a documentação atrasada desse veículo, ou o condutor com a sua habilitação atrasada, como é que funciona, como é que procede no momento da blitz isso? No momento da abordagem é verificado, então, além da questão estado do veículo, conservação do veículo, verificado também questão documentação, tanto do condutor quanto do veículo. Certo. Além disso, nessas blitz que vem acontecendo aqui em Araucária, quando necessário, quando desconfiado de algo, é também verificado o prontuário do condutor, passageiro, para ver se não tem nenhum problema com a justiça. Tá? Do passageiro? Se for necessário, sim. É uma blitz, como tem o apoio guarda, polícia militar, também voltada à segurança pública, não somente trânsito. Certo. Já ocorreu vocês abordarem um veículo e acontecer casos de clonagem desse veículo que vocês estão abordando? Fernando, nesse ano a gente teve 2 casos. Nenhum dos 2 foi percebido no momento da blitz. O porquê? A clonagem é tão bem feita, a parte do chassi é trocado, a placa é trocada, está com lacre, tudo normal. Só que até citando o segundo caso mais recente nosso, ele foi encaminhado para o pátio por uma dívida de R$ 96, uma dívida baixa. Nisso foi comunicado pelo departamento proprietário do veículo que o veículo encontrava-se no pátio. Se ele teria interesse em retirar, ele teria que pagar as taxas e como proceder para retirar o veículo. Nesse momento o proprietário ele entrou em contato com o departamento e falou, não, tem alguma coisa de errado. Meu veículo está aqui na minha garagem, mandou uma foto. Aí foi a única que a gente foi verificar mais a fundo. E assim, o que a gente percebeu que se trata de um veículo clone, por a gente ter os 2, a imagem dos 2. Os 2 emplacados, os 2 com o mesmo chassi. É onde está sendo necessário e foi encaminhado os 2 veículos para a delegacia de polícia, passar por perícia para realmente falar que ele ali é clone, é um dublê e o outro é o veículo correto. E me diz uma coisa, Souza, surgiu uma questão na minha cabeça agora. A pessoa que possivelmente, isso é um outro caso, né? A pessoa está comprando um veículo. Sim. Como é que ela faz para... Tem como saber se aquele veículo é um clone? Como você disse,
as pessoas mal intencionadas estão cada vez mais à frente na tecnologia, né? Então a pessoa tem que tomar muito cuidado no momento também de comprar um veículo nesse tipo de caso, né? É isso que é a importância da transferência do veículo junto ao Detran, junto ao despachante, né? Nesse momento é feito toda a vistoria, é tirado todo o decálculo, toda a documentação do veículo é fiscalizado e ali vai dar ok para ele transferir. Mas é como você falou, tá? Cada vez o pessoal se aperfeiçoando mais e na Blitz estava toda a equipe ali, trânsito, polícia militar, e mesmo assim não percebemos que se tratava de um veículo clone. Caramba. E no caso dos condutores, que em algum momento vocês venham a parar e ele está sem habilitação, qual que é o procedimento, Souza? Muitas pessoas ficam nervosas, como você já comentou no começo, tentam se evadir ali do local, tentam, de certa forma, aumentar a velocidade, tentar burlar ali a fiscalização, pegar ruas paralelas. Não se deve fazer isso, até porque pode causar um acidente grave, né? Uma questão dessa. Fernando, é o que a gente conversa bastante. Se você for pensar numa forma grotesca, quem tenta fugir de uma fiscalização é porque está devendo. Só que nesse momento, o agente fiscalizador, que seja um policial, que seja um agente de trânsito, vai pensar que sempre na pior forma possível. Então, que ele tem algum problema com a justiça, é onde que ele, na tentativa de uma alta velocidade, de efetuar a fuga daquele momento da abordagem, ele pode atropelar alguém ou ele pode vir se machucar também. Então, sempre a forma mais correta, cautela, para na Blitz, ali você vai conversar com quem está fiscalizando e vai explicar a sua situação. Assume o erro, né? Para ser bem honesto, assume o erro, Sim. Paga a multa por aquele erro que você está cometendo, você que está sem habilitação ou com o documento do veículo atrasado, mas não tente burlar ali a fiscalização, pegar a rua paralela, acelerar o veículo. Você pode causar um acidente aí de danos, né, que podem vir até gerar mortes, né, através de um acidente muito grave. Então não faça isso. Você que porventura vai ser parado numa blitz ou for parado numa blitz, está errado, assuma o seu erro, né? Porque eu sei que as pessoas estão erradas às vezes, né, nesse tipo de caso, e ao avistarem uma blitz ali podem querer se evadir de uma certa forma e causar um acidente muito grave, batendo numa casa, batendo em outras pessoas, até não querendo parar. A polícia num caso desse pode ir atrás e pode haver trocas de disparos. Sim. Até porque não se sabe o que é. Então, assim, para evitar todo esse transtorno, se você porventura for parar numa blitz, ou seu documento está atrasado, ou a habilitação venceu, para ali, conversa com o pessoal ali que está fazendo aquela fiscalização, veja o que vai acontecer, quais são os procedimentos que vão serem tomados, mas tenho certeza que lá na frente tudo vai acabar bem, porque a pessoa vai admitir o erro e vai sofrer as penalidades, é lógico, mas de uma certa forma terá o benefício de poder fazer a coisa certa lá na frente, né, Souza? Sim. E um outro detalhe também que a gente percebe muito nas blitz é que as pessoas, ao avistarem uma blitz ou passarem pela blitz, logo colocam no WhatsApp, avisam no Facebook. Isso não deve ser feito de maneira nenhuma, né, Souza? Além de ser crime, né? Hoje você alertar sobre uma fiscalização, você pode vir a responder sanções por isto. O que acontece, Fernando? Você não está alertando só uma outra pessoa que tem alguma pendência no documento. Você está alertando o bandido, você está alertando o criminoso, aquele que está andando armado na via pública, que vai cometer um crime também. Então, de repente pode ter cometido um crime. Mesma coisa. Então você está vindo alertar e você está ajudando o bandido a continuar cometendo o crime dele, não? Então, é um alerta que o pessoal do Departamento de Trânsito deixa aqui também. Você, ao passar por uma blitz, se foi parado ou não dá aquele sinalzinho de luz, não avisa pelo WhatsApp, por Facebook que está acontecendo blitz. Porque numa blitz dessa, uma pessoa mal intencionada pode ser parada e ali pode ser efetuada uma prisão, né? Pode evitar danos maiores lá na frente. Então, eu acho assim, cada um cuida do seu veículo, da sua família. No momento da blitz passou, não foi parado ou parou, saiu daquela blitz, não informa pelo WhatsApp, pelo Facebook, não faça isso. Nesse momento que você, de repente, vai querer avisar, você está avisando uma pessoa mal intencionada e que, de repente, pode passar pela blitz ali ou pode desviar da blitz, né? E lá na frente cometer um crime, né? Um assalto ou, de repente, um acidente grave, uma pessoa sem habilitação. Então, muitos fatores podem influenciar a pessoa desviando de uma blitz. Então, a gente sabe, a blitz já é feita,
já para que as pessoas andem, né? Como a gente diz, andem em ordem, andem ali Sim. com a documentação em dia, né? Com o seu veículo, né? Tudo que é preciso e necessário, desde pneus. Uma das coisas mais visualizadas numa Blitz, tenho certeza que são os pneus, como é que eles estão, né? Se estão muito gastos ou não. Um dos principais fatores também de acidentes que acabam acontecendo quando esses pneus estão com prazo de vida já esgotado, né, Souza? É o estado de conservação em geral do veículo, né, Fernando? É o que eu sempre falo, o que a gente preza é pela vida, é pela segurança. Então, o pneu, ele traz um problema, um risco, quando ele está gasto, de uma frenagem você não conseguir parar. Tem um problema no sistema de iluminação. Veículos no período noturno, circulando sem iluminação. Olha o risco que ele traz para os demais. Ou com a iluminação, aquelas famosos xenon, né, Souza? Esse já proibido por lei. Já são proibidos, mas muitos colocam no carro, porque ao você passar por um veículo, mesmo que ele esteja com um farol, né, de luz baixa, você acaba cegando o condutor contrário. Isso é muito ruim. Ele acaba prejudicando bastante a visão, né? Então a gente tem esse problema do farol. Sem o farol ou com uma iluminação incorreta também do veículo, também causa esse problema. Então é sobre isso, Fernando. É isso que a Blitz é voltada. A pessoa, às vezes, ela tenta burlar, tenta fugir da lei. O que pode acontecer numa pior situação dessa? Ela vai ser autuada, vai receber um prazo para regularizar sendo possível ele continuar com o veículo ali, vai ser dado um prazo para ele regularizar e apresentar para a gente para uma vistoria. A intenção nossa é que o condutor ande com o veículo em ordem. Ele tenha segurança tanto para ele quanto para os familiares dele. Muitos veículos já foram apreendidos nessas blitz? Você tem algum dado, alguma coisa assim, Souza? Fernando, nessas últimas blitz? Desde o dia 1º de janeiro até a data de hoje, em torno de 105 veículos foram recolhidos ao pátio e disso metade já saíram. Certo. Que regularizaram as pendências que tinham e foram liberados. O que a gente fala em veículo recolhido hoje, aqui em Araucária, são veículos com débitos e até valores altos. São veículos que têm dobro do valor do veículo em débitos. Aqueles veículos, como eu citei, de problemas de manutenção, que dá para liberar e dar um prazo para regularizar, esses o condutor ele segue para casa, guarda o veículo na garagem, faz a regularização dele, conserta o que precisa arrumar ali e apresenta para a gente para a vistoria para poder continuar rodando normal. Né? E essas blitz, elas estão acontecendo cada vez mais frequentes e também não tem hora certa para fazer uma blitz, né, Souza? Não, a intenção é realmente que o condutor ande sempre correto. Não é, hoje eu vou sair de uma forma mais correta porque vai ter uma blitz em tal lugar. Blitz é surpresa mesmo. Sim. Então são pontos isolados, muitas vezes a gente faz a blitz em movimento. Nós saímos com as motos em abordagens em movimento e pontos sempre separados um do outro, não ficando muito tempo, não permanecer muito tempo naquele local, para não correr esse risco da pessoa tentar achar que está ajudando os demais e avisando sobre o ponto que está tendo a fiscalização ali. Você citou da documentação, citou da habilitação. Hoje, o condutor que ele é pego com veículo com documento pendente, ele recebe uma multa no valor de R$ 293. Ele vai ter o veículo retido, vai ser removido para o pátio. Se ficar lá no pátio, ele tem a taxa de remoção e tem o valor da diária de R$ 26, hoje o dia do pátio. Ele vai pagar a documentação, vai retirar, Fernando. Então o transtorno dele, ele vai ficar 1, 2 dias com o veículo no pátio, mas ele vai conseguir retirar e continuar rodando em ordem. A habilitação, o que a gente percebe aqui em Araucária, tem um problema um pouco mais grave dos veículos terceiros, você vendendo a boa confiança para alguém, a pessoa não transferir e continuar rodando. Um dos problemas que a gente cita sobre isso, Fernando, você me vende seu veículo, eu sem habilitação sou parado numa blitz e me aplica uma multa para mim. Só que a pessoa não entende, não sabe, às vezes, que também cabe uma multa para você, por você ter entregue o seu veículo para mim sem habilitação, e essa multa para você suspende sua carteira. Capaz? Suspende sua carteira. Não sabia. Você é responsável do veículo. Então a pessoa que vende um veículo e não faz a transferência como deve ser feita, Isso. E principalmente... Não, o fato de não fazer a transferência implica na multa também? A falta de transferência no prazo de 30 dias e ter uma multa, só que a multa fala uma multa de balcão, ele não gera ponto para ninguém. Certo. Tá? Ele só gera um valor. No caso que você diz agora é vender um veículo para alguém que não tem habilitação, né? Isso. O que eu falo para você, ele entra por essa questão da falta de habilitação, como também você entregar ou permitir alguém conduzir. Estamos ali na sua casa, no mesmo exemplo, você é habilitado, você é proprietário do veículo, eu não. Você me empresta o seu veículo não habilitado para mim buscar alguma coisa, buscar alguém. Eu também, se eu for parar numa blitz e for autuado, primeiro que o valor que eu sou autuado sem habilitação de R$ 880.
Tá? Se for aplicado mais a multa para você, proprietário do veículo, por ter me entregue o veículo, assumindo o risco, sabendo que eu não era habilitado, mais R$ 880 para você e a suspensão da sua carteira de habilitação. Então devemos ficar bem atentos, ó, é uma boa explicação para você que está nos acompanhando nessa live pelo Facebook e pelo Instagram da Prefeitura do município de Araucária. Lembrando que se você aí que está nos assistindo tiver alguma dúvida, você pode nos encaminhar a sua dúvida e escrever aí no Facebook, aí nos comentários, ou no Instagram, que a Tatiana, que está nos ajudando hoje nessa live, vai anotar e a gente vai responder as perguntas de vocês ao término dessa live. Souza, um outro detalhe sobre o sistema rotativo. A gente percebe que as pessoas não estão levando muito a sério aquele tempo limite do sistema rotativo, né? Infelizmente, a gente tem alguns autos de infração. Não queríamos ter. A ideia hoje da prefeitura é realmente que exista a vaga livre ali para o pessoal poder usar, permanecer as 2 horas e ter essa rotatividade, mas a gente tem que ter a fiscalização. Tá? Então, infelizmente, alguns estão insistindo ainda em manter a permanência num tempo superior ao permitido, e nesse caso aí está sendo autuado alguns veículos, sim. Tem ideia de mais ou menos assim a quantidade de veículos que estão sendo multados, esses veículos que ultrapassam esse tempo limite? Tem uma noção assim de porcentagem, assim? Ou não? Bem pouco, Fernando, perto dos veículos que usam a via. Nós temos hoje uma média de 10 veículos que são lançados no sistema das câmeras por dia, e em torno aí de 20, 30 veículos que recebem infração por permanecer mais de 2 horas no local. Não. E outro detalhe, né, Souza? Hoje nós temos o aplicativo que torna isso muito fácil de você poder saber o tempo que você tem limite lá naquela vaga, até porque esse aplicativo avisa quando está vencendo o tempo, né, Souza? 5 minutos antes, né? 5 minutos antes, né? Então não tem por que a pessoa dizer, nossa, mas é complicado. Não é complicado. Existe a placa de sinalização lá que está informando o tempo que você pode ficar com o seu veículo parado naquela vaga, né? Existe o aplicativo que é gratuito, além do estar ser gratuito aqui em Araucária, o estar que eu digo, a permissão para você poder parar no estacionamento rotativo por até 2 horas é gratuito. Então a pessoa leva a multa só aquela pessoa que realmente não se importa com a lei e não se importa com as outras pessoas que precisam utilizar aquele sistema rotativo também, né, Souza? E até 2 horas naquele local, né, Fernando? Naquele local pessoa ainda pode tirar, mudar de quadra e permanecer mais 2 horas no outro local também. É muita facilidade, Souza. É facilidade. O aplicativo, então tem as plataformas aí, estão aí para ajudar o condutor, para trazer todos os benefícios que a nossa cidade precisa para ajudar as pessoas, os munícipes, né? Antigamente a gente sabe que a pessoa estacionava, não tinha onde comprar Star. Aí de repente comprava o Star, não sabia a hora, era multado. Hoje o estacionamento rotativo é gratuito, existe o aplicativo, então as facilidades são muitas. As pessoas, sendo que, como ele falou agora, você pode trocar de quadra, permanecer por mais 2 horas, depois trocar novamente de quadra. Então assim, a pessoa toma multa se realmente ela não estiver nem aí para as leis que o município coloca, né, para que todos possam utilizar o sistema rotativo de estacionamento. Nós temos algumas perguntas, Tatiane. Obrigado. Souza, antes de eu ler essas perguntas aqui, eu gostaria que você deixasse um telefone de contato também do Departamento de Trânsito para a pessoa que tem alguma outra dúvida relacionada ao que a gente conversou hoje também, por gentileza. Telefone geral do Departamento de Trânsito, 3614-1444. Atendimento tanto por ligação quanto via WhatsApp. Fiscalização, Fernando, 3614-1500. Também, ligação e WhatsApp também para poder responder as perguntas ou dúvidas. Olha, Souza, o Marcos mandou uma pergunta aqui para a gente bem interessante. A gente sabe que a vaga destinada ao deficiente ou ao idoso no supermercado, logicamente ela deve ser respeitada. Mas e quando o estabelecimento não respeita aquela vaga e ocupa essa vaga com, digamos, qualquer outro tipo de mercadoria que esse estabelecimento tenha? Ele vem a ocupar essas vagas. Qual o procedimento daí do Departamento de Trânsito relacionado a isso? Fernando, existe uma lei federal que dá o amparo ao Departamento de Trânsito, aos agentes de trânsito, Polícia Militar, todos os fiscalizadores do Código de Trânsito,
na área interna, área particular, de fiscalizar vagas de idoso e deficiente também. Certo. Seriam esses supermercados, shoppings, comércio que tem a vaga reservada na sua área privada. Tá? Tem a sua porcentagem ali para idoso e para deficiente. Primeira situação que a gente tem que atentar, se existe além da pintura, a placa. A lei hoje ela obriga que tem que ter a sinalização vertical e horizontal. Existindo, o Departamento de Trânsito com os seus agentes aqui em Araucária executam a fiscalização. Exemplo mais claro que nós temos aqui é o supermercado, uma rede de supermercado grande. Então nós realizamos essa fiscalização, os veículos que não têm a sua credencial, que não é usado pelo idoso, é autuado dentro do estabelecimento também, seguindo pela lei hoje que a gente tem federal. Caso aconteça, ou daquele comércio não ter uma sinalização correta, está precária, ou está ocupando aquela vaga de alguma forma, a pessoa pode fazer uma denúncia, uma solicitação via aqui departamento. Ele pode entrar em contato. Então, se esse estabelecimento que possui a vaga do deficiente, do idoso, e esse estabelecimento estiver usando essa vaga com produtos daquele estabelecimento que não seja um veículo de pessoa idosa ou deficiente, a pessoa pode fazer uma denúncia no Departamento de Trânsito e vocês vão lá e vão efetuar essa multa para o estabelecimento, isso. É isso? A princípio vai ser feita uma orientação ao responsável do estabelecimento, persistindo cabe uma multa para ele. Certo, então eu acho que ficou bem respondida essa pergunta aqui. Temos uma outra pergunta aqui do Carlos, e ele colocou a seguinte pergunta. Muitas peças, por exemplo o xenon, entre outras peças que são proibidas de serem colocadas no veículo, estão à venda, como por exemplo, né, os escapamentos de motos, aqueles famosos escapamentos abertos ou direcionados das motos, são proibidos. Sim. Mas as lojas vendem com muita facilidade. Existe uma certa fiscalização referente a essas peças que são proibidas à venda? Então, existe uma diferença do seguinte, Fernando. O equipamento que é vendido, vamos citar o exemplo do escapamento, como você falou. Ele tem aferição no Inmetro, pelo ruído que ele vem a produzir, mas aquele escapamento que é vendido lá, ele não está autorizado a circular na via pública se ele não tiver autorizado pelo Denatran, se ele não tiver regulamentado pelo Denatran. Certo. Então você pode comprar um escapamento, colocar no seu veículo, para se usar numa pista de corrida, num autódromo, dentro de uma área particular, você pode colocar. Para circular em via pública, ele tem que ter essa regulamentação via Denatran também. Certo. Então, esses equipamentos eles são vendidos, mas de uma forma que a pessoa que compre vai utilizá-los fora da área pública. Isso, já para a pessoa... Ou seja, fora da área urbana, né? Já para a pessoa utilizar em via pública, ela tem que ver se tem autorização para poder portar e colocar no seu veículo aquilo. Certo. Então, essa venda não existe como a fiscalização ir lá e, digamos assim, dizer que eles não podem vender aquele tipo de peça porque as pessoas que vão utilizar precisam entender que essas peças são direcionadas para determinadas áreas, né? Então, fora da área urbana, é isso? Sim, eles podem vender. Mas poderia ter, então, um informativo dentro do comércio que aquele equipamento que está sendo vendido é destinado só para uso em tais situações. Infelizmente, mesmo assim, Fernando, nós sabemos que tem algumas pessoas que também sabem que não pode e insistem em usar. O exemplo é o xenon. Tem a lei que já diz que não pode. Hoje vem com a luz de LED, que também é proibida. Então, qualquer alteração na iluminação do veículo é proibido. Nesse caso do xenon, as lojas têm a permissão para vender, por exemplo? É feita uma fiscalização referente a isso? Que o xenon, por exemplo, é um item que ele é extremamente proibido, né? Para carro, para moto, o que seja. Existe uma fiscalização fora do Departamento do Trânsito ou relacionada ao Departamento de Trânsito que fiscalizem essas lojas que vendem esse tipo de peças? Fernando, o que eu posso falar sobre o Departamento de Trânsito sobre isso, não nos cabe essa fiscalização no comércio. Certo. Mas cabe a denúncia, a pessoa vê que está vendendo, é irregular, vem aqui na parte de alvarás, faz a denúncia. Na parte de alvarás daí? Isso. Pelo menos a empresa vai lá ser fiscalizado se aquele lá está dentro do acordo dele poder vender. Olha só, interessante então. Acho que respondemos a pergunta do nosso amigo ali que fez essa pergunta para nós, do Carlos. Temos uma outra pergunta da Fernanda aqui, que ela perguntou o seguinte: como é que está hoje a fiscalização das motos com equipamento adulterado? O que está sendo feito no momento da Blitz, por exemplo? Tá. Eu acredito que ela deve ter perguntado sobre o escapamento. Sim. Que é o que está acontecendo hoje numa maior parte de fiscalização.
O escapamento, pelo Código de Trânsito, ele diz, tem o seu ruído, veículos até 99, ele pode até 98 decibéis de ruídos, outros veículos de outra forma de fiscalização. Então, o sistema de ruído, podemos fiscalizar através do decibilímetro. Vocês têm esse aparelho que vai aferir esse ruído no escapamento desse veículo? Nós temos, não utilizamos na fiscalização, tá? Nós temos esse aparelho. Fora esse aparelho, que pode ser feito, então, primeira etapa, fiscalização dessa forma. Fora dessa situação, pode ser fiscalizado o escapamento que ele é comprado lá na loja, como eu falei para você. A maioria, pelo Inmetro, ele está aprovado. Só que tem uma relação de alguns que são autorizados à circulação pelo Denatran. Então não adianta você comprar lá um vulgo Coyote, mas o Denatran não autoriza aquele lá estar circulando. Então não precisa nem ser medido nessa questão o ruído dele. Automático ele já está regular. Pela marca desse escapamento, vocês já têm uma relação dos quais escapamentos Sim. não podem ser usados. Isso. Outra situação, escapamento que tem furo. A pessoa vai com uma máquina ali, fura para ter um ruído mais bonitinho, ele tira o miolo, ele está enferrujado, está cortado no meio. Todos esses que foram mexidos, alterados, esses já são proibidos por lei também. Então já é remoção do veículo. Isso. A gente retém, dá até um prazo, dependendo do equipamento, para a pessoa regularizar no local. Dificilmente o escapamento a pessoa consegue naquele momento trocar. Caso não for sanado no período estipulado pelo agente, ele é removido para o pátio e lá a pessoa faz a troca do a pessoa precisa ir lá no pátio fazer a remoção daquela peça para colocar uma original ou que esteja dentro dos padrões que o Departamento de Trânsito exige, para que daí seja liberado. E é dado alguma multa referente a isso? Sim, tem a multa do equipamento obrigatório, tem a questão da remoção, como eu te passei, R$96 da remoção do veículo, R$26 cada dia que o veículo fica lá no pátio. Então veja, Fernando, é bem mais fácil a pessoa já andar correto, ela não precisa pagar taxa, ela não precisa pagar multa, ela não precisa pagar remoção, andou com o veículo correto, não vai ter problema nenhum. Ele vai parar na blitz, ele não vai ficar 2 minutos até ser verificada a documentação e vai seguir em frente, Fernando. Certo, então acho que as explicações aqui do Souza relacionado ao trânsito aqui do nosso município, blitz, sistema rotativo, o que acontece no momento da blitz, como proceder, o que acontece no momento que o veículo é recolhido e tudo mais. Eu acho que ficaram bem explicadas essas questões, além do que respondemos algumas perguntas aqui também das pessoas que estão nos acompanhando nessa live pelo Facebook, pelo Instagram, aqui da Prefeitura do município de Araucária. E se você tiver alguma outra dúvida relacionado ao que nós conversamos hoje, depois dessa live, você pode ligar no telefone que o Souza passou agora há pouco. Pode repetir, Souza, por gentileza? 3614-1444 ou 3614-1500. Certo. E para a pessoa fazer denúncia, como colocaram ali, referente ao estabelecimento que não obedece ali, aquele local ali que é destinado ao deficiente ou ao idoso, pode fazer uma reclamação também. No 3614-1444. Certo, então as perguntas eu acho que ficaram todas respondidas aqui. Queria agradecer você, Souza, por ter vindo, conversado com a gente, ter explicado um pouco mais sobre as blitz que estão acontecendo aqui no nosso município, a importância dessas blitz, a importância também das pessoas respeitarem o tempo permitido no sistema rotativo de estacionamento aqui do nosso município. Lembrando que o aplicativo é muito fácil de ser baixado, o aplicativo do sistema rotativo, né, Souza? Isso, vai pelo Play Store. Vai no Play Store. Já baixa o Rotativo Araucária. É só digitar Rotativo Araucária? Isso. Dali você vai fazer o seu cadastro, como se fosse fazer um login de um Facebook, de uma outra rede social. Certo. Ele vai ficar logado, vai aparecer para você quando não estiver na área central, sempre livre. Você locou ali na área central, estacionou, passou a viatura, vai te avisar o momento que você iniciou a fiscalização do seu veículo, vai te avisar com 5 minutos antes para você remover o veículo que você pode estar se autuado por permanecer naquele local. Inclusive a autuação da pessoa que excede esse tempo é de quanto? R$293. R$293. Isso. Pessoa que excede o tempo limite de 2 horas no sistema rotativo. De 2 horas. Né? Lembrando que o sistema rotativo, todo ele, né, hoje é fiscalizado, mas também tem um sistema de placas que avisa quais pontos pertencem ao sistema rotativo, né, Souza? Ele tem um sistema de placa, ele tem embaixo, Fernando, bem lembrado ali, ele tem o setor que você está. Então vai ter o setor lá Q20. Então você sabe que naquele setor você pode permanecer 2 horas. Você precisa ficar mais tempo na área central,
troca o seu veículo, observando a outra placa, para só ter atenção que não seja o Q20 novamente que você vai não permanecer. Seja o mesmo setor, né? Isso. Porque a gente tem assim, a gente falou, os setores são faces de quadra. O lado de cá com o lado oposto. Então permanece o mesmo setor. Então sempre na atenção, vai mudar, vai ser necessário permanecer mais de 2 horas, vai trocar o veículo de local, não adianta só puxar o veículo 10 metros para frente ou do lado direito ou do lado esquerdo. Você tem que trocar de setor. De setor. Então observou na placa, está lá o setor diferente, naquele ponto você pode ficar mais 2 horas. Estacionei no setor Q20, por exemplo, aí eu quero deixar por mais 2 horas, talvez sendo o tempo. Eu preciso ir para uma outra quadra que não seja o Q20. Isso. Que pode ser 21, 23. Qualquer outro tirando o Q20. Certo. Então, esse é um exemplo que nós demos agora para você que está nos acompanhando. Quero agradecer vocês, né, pela audiência, por estarem nos acompanhando nessa live e dizer também que todo sábado, das 13 horas às 14h30, temos o programa Cidade em Foco na Rádio Gralha Azul, das 13 horas às 14h30, onde trazemos todos os serviços que a Prefeitura do município disponibiliza através das suas secretarias. E mais uma vez, se tiver alguma coisa para encerrar também, Souza, pode ficar à vontade. Fernando, agradecemos essa oportunidade de mais uma vez estar aqui com você. O foco do trânsito é trazer essa orientação, é estar tendo esse bate-papo, tirando essas dúvidas e fazer o pessoal entender. Respeite as leis. É a segurança para todos. Esse é o mais importante, que é o foco que temos aqui em Araucária. Então tá bom. Obrigado, Souza. Obrigado a você que nos acompanha. Nossa próxima live será na terça-feira, ao 12h30. Até lá.